Na parábola do filho pródigo, nós vemos como, nesse versículo, como o filho vem e pede a parte da herança. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Aquele jovem estava ali, dentro da sua família, mas não estava satisfeito. Ele pede a sua herança antes da hora, antes do tempo, para ter a experiência no mundo. E a experiência dele vai ser amarga. Então, ele não consegue ver o valor do pai, do aconchego da cama, da comida na mesa e da família que ele tem, ao ponto de jogar tudo para cima e ir viver lá fora. Não tinha a lição de paternidade resolvida dentro do seu coração. Você, quando vê isso, nós encontramos muitas famílias vivendo isso. Pessoas que estão ali dentro da sua casa e que às vezes não valoriza a família que tem. A família que tem. Essa semana eu estava pensando, você escolhe com quem se casar, mas você não escolhe o lar aonde nascer. Você escolhe com quem se casar, mas não consegue escolher a família aonde você vai nascer. E aí, muitas pessoas não trazem o aquecimento, o calor da família, por causa de muitos problemas que vão acontecendo dentro dos lares. Quando eu falo que o diabo vem para atingir você e querer atingir a família, é porque a família, veja só, a trindade são três: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A família são três: o pai, a mãe e os filhos. Então, o pai representa Deus, a mãe representa o Espírito Santo e os filhos são como irmãos de Jesus. Jesus é o filho, são os irmãos. Então, quando o diabo vem para desmoronar essa construção, ele está lutando contra a trindade, contra um projeto que foi Deus que criou: o pai, a mãe e os filhos. O primeiro casamento foi o próprio Deus quem criou. Foi o próprio Deus que o fez. Então, veja só, como é que nós precisamos então resolver os problemas dos conflitos familiares. Se a família onde você nasceu não foi você que escolheu, quem escolheu? Aponta o dedo indicador para cima e diga: Deus! E Deus não escolheria algo ruim para você. Então a sua família é de Deus. Põe a mão no coração, sai e fala: a minha família é de Deus. Minha família é de Deus. Nós precisamos reconhecer os reais motivos que causam essa desconexão dentro da família. E que são vários, que vai desligando o marido, da esposa, dos filhos, e vai causando aquele distanciamento, e daqui a pouco está uma família dilacerada. Quando você olha mais uma vez para a parábola do filho pródigo, Lucas capítulo 15, o versículo de número 13, está escrito: não muito depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. A influência dos pais, do pai, da mãe, né? O perigo do vazio relacional dentro do lar é muito grande. Hoje, com a internet, com o celular, o
que que acontece? Cada um dentro de um quarto. É uma hora que um está na sala, o outro está num quarto, o outro está no outro quarto, um está no corredor, e está todo mundo na internet, mandando recado, resolvendo, falando, conversando. O que aconteceu comigo, de eu estar na sala e receber um WhatsApp, querida esposa. Falei, ué, ela está ali no corredor. Aí a Sandra falando, vem aqui. Falei, eita, o negócio está no outro mundo mesmo. Aí eu vou lá. Falo, mas você mandou aqui no WhatsApp, eu estou ali. Mandou, vem aqui. Aí eu vou lá. E eu estou ali no outro cômodo, do lado. Mas a questão é que os filhos vão ficando sozinhos dentro do quarto. A esposa vai ficando sozinha dentro de outro cômodo, o marido dentro de outro cômodo. Cada um vai criando o seu mundo e o mundo familiar vai desabando. Vai criando as lacunas, o vazio do relacionamento, do toque, do abraço, do beijo. E isso a gente não pode deixar morrer. Eu fiquei muito triste essa semana ao ver que nós temos um presidente que esta semana declarou, e foi ele quem falou, não sei o que estou falando, que ele é contra a família. Contra a família. E que ele fica feliz quando dizem que ele é um comunista. Comunista matou milhões de pessoas. Eu já visitei igreja na China, debaixo do comunismo, pastores presos, igrejas destruídas, queimadas. E a gente tem um presidente que é contra a família. Que nós possamos orar para o Brasil, porque a gente vai vendo o que nisso, irmãos? Que o mundo está perdido, que o mundo vai ficando nessa agonia. E muitos crentes que querem a sua família, que leem a palavra de Deus, ainda não abriram os olhos para uma ideologia que vem vindo por aí para destruir a família. E infelizmente hoje o nosso presidente é esse, que é contra a família. Ele mesmo foi quem disse isso. E eu fiquei muito triste, muito triste. Porque a igreja tem uma das coisas que preza, é a família, é o lar. E você deve lutar por ele, você deve lutar para que haja um aconchego, para que esse ninho seja quente, para que esse ninho seja portas abertas, para que o seu filho volte para casa e diga, esse é o meu lar. Você não é um marido jogado no mundo, você tem uma casa para voltar, você se pertence àquele ninho. Mulher, você tem um ninho, uma casa, um lugar para você voltar, um lugar para você estar. Você não está jogado no mundo. Filho, os seus melhores amigos não são os amigos de faculdade, de escola, são os seus pais. Mas o diabo vem querendo desconstruir, fazer como esse jovem da parábola. Como é então, no meio de tanto conflito, a gente está vendo tanta violência dentro dos lares, a gente está vendo tanta tristeza, tanta coisa horrível acontecendo dentro dos lares. Então, como é que a gente vai resolver os conflitos familiares? Vencer algumas situações que já estão lá, que já foram colocadas lá. Nossos filhos vão para uma escola, ficar horas na mão de professores ateus, que desconstrói a fé, que desconstrói Deus, que desconstrói a família. E é no lar que ele vai receber estrutura para quando estiver sozinho, vencer na vida e ser um homem e uma mulher que crê em Deus, que teme a Deus e que serve ao Senhor. Então, como é que a gente vai resolver os conflitos familiares? Como é que a gente vai fazer com cada situação? Em primeiro lugar, reaja contra as disfunções emocionais adquiridas. Reaja contra as disfunções emocionais que você adquiriu. Não estou falando, não é o seu filho. Que você adquiriu. Que eu adquiri ao longo da minha caminhada. Lucas capítulo 15. Está escrito, versículo 13, versículo 14 e 16. E lá
aquele jovem desperdiçou todos os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Estou vendo que está com dificuldade para colocar os banners da mensagem. Pode pôr o versículo da Bíblia mesmo, como você sempre coloca. A gente preparou uma coisa nova, ainda não está acertando lá. Não tem problema, viu? Pode colocar o versículo mesmo lá. Então aquele moço lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. As disfunções emocionais adquiridas por causa de conflitos com os pais pode causar uma distorção muito grande na vida de alguém. Então, no livro chamado Paternidade Bem Resolvida, tem aqui algumas colocações feitas em cima de pesquisas dentro das famílias e dos lares. Quando os pais são de um jeito, como é que os filhos corresponderão? Então, quando os pais são inexistentes, os filhos vão crescer solitários. Quando os pais são separados, os filhos crescem frágeis e há uma lacuna de gênero. Quando os pais são rígidos, muito rígidos, os filhos crescem impensáveis. Vão vivendo, vai fazendo as coisas na loucura, vai sem pensar. Quando os pais são isolados, os filhos crescem superficiais. Os pais isolados, que não se envolvem, que não veste camisa, que não traz para o abraço, não traz para o ninho, os filhos vão crescer superficiais. Quando os pais são super protetores, protege. Meu Deus, olha essa mosca, pode ser a mosca da dengue. Olha aquele mosquito, pode ser o mosquito do Covid-19. Ah, meu Deus, ele evoluiu, virou o helicóptero, agora virou a borboleta. E aí tudo tem medo, vai crescer os filhos medrosos. Quando o pai é super protetor. Não faz isso aqui que você pode machucar. Não vai ali porque não sei o quê. E aí os filhos crescem com medo de tudo, inseguros. Quando os pais são frios, insensíveis, os filhos crescerão carentes e com distorções sexuais. Quando os pais são liberais, vale tudo, pode tudo, os filhos crescerão inconsequentes, serão inconsequentes. Quando os pais são consumistas, né? Já tem 10 sapatos, mas precisa de mais um. Consome, compra, não está precisando de nada, mas tem que comprar e vamos consumir. Os filhos vai ser como? Os filhos serão materialistas, vai se tornando materialista. Quando os pais são desleais, os filhos vão se tornando rebeldes. Quando os pais são disfuncionais, os filhos vão se tornando codependentes. Isso é uma pesquisa dentro de um livro de um escritor que fez a sua pesquisa dentro de muitos lares e chegou então a essa conclusão. Tudo isso é verdade. A reação dos pais vai causar uma impressão nos filhos e uma forma dos filhos serem, agirem, tomarem suas decisões e viver para o resto da vida. Porque a primeira impressão que o filho tem não é no mundo, não é na escola, mas é dentro do lar, é dentro de casa. É verdade que pode deixar muitas marcas. Ah, então eu sou atribulado desse jeito por causa do meu pai e da minha mãe. Ah, então eu sou desse jeito aqui porque, então agora eu entendi. Por que eu sou desse jeito? A culpa é deles.
Ah, eu faço coisas erradas assim, mas aí a culpa é deles. Calma, eu vou te explicar. No mínimo, ou seja, no máximo, 30% das suas atitudes e das suas decisões podem ser influência dos seus pais. Os outros 70% é culpa sua mesmo. Então não jogue a sua problemática nas costas dos outros. Se resolva. Ih, pronto, falei. Porque fica naquele negócio. Ah, eu cresci num lar alcoólatra. Eu cresci num lar e eu só apanhava. E não sei o quê. Irmão, é aquele tipo de pessoa que se você passar na rua, não vê ele, por acaso não vê, e não falar a paz do Senhor, sai da igreja. Já teve gente aqui. Ah, eu vi o pastor no supermercado, ele entrou na outro corredor para não me cumprimentar. Meu Deus, eu não vi ninguém. Eu não vi ninguém, mas a pessoa falou isso. Então, toda essa situação mal resolvida no coração, na alma da pessoa, a gente tem que se resolver. Tem que se resolver, parar de culpar. Eu apanhava por ir na igreja. Era um lugar que não era para eu ir nunca mais, pelo tanto que eu apanhei e sofri para vir na igreja. Hoje, que eu não apanho mais. Hoje, que não apanho mais. Eu venho na igreja, irmão, com a maior alegria. Eu falo, meu Deus, antes eu vinha sofrendo. Chegava no culto, tinha culto que eu só chorava, tinha culto que era só gemido, tinha culto que era uma luta, mas eu estava ali firme. Hoje eu tenho a liberdade. Agora imagine, irmão, se eu deixo o diabo vestir essa carapuça na minha cabeça, e eu ia pensar o que? Eu sou um coitado. E o meu pai falou que eu nunca vou chegar a lugar nenhum. Eu já contei aqui, a frase que eu mais ouvia do meu pai era assim: você não vai a lugar nenhum. É o que eu mais escutei do meu pai. Você não vai chegar a lugar nenhum. Parece que o Espírito Santo foi anotando. Uma, fala de novo. Duas, falou de novo. Três, e foi anotando. E meu pai falava, você não vai dar para nada. Você não vai chegar a lugar nenhum. Você não vai prestar para nada. Você não vai para lugar nenhum. Irmão, Deus me fez viajar tanto, mais tanto, mais tanto, mais tanto. Foi só 61 nações pelo mundo afora. Dei a volta no globo terrestre 3 vezes. E olha, pregando esse Brasil todo, na América do Sul toda. E parei cada viagem, de vez em quando o Espírito Santo me lembrava. Lembra ele dizendo que você não ia para lugar nenhum, vai para mais um país. Lembra dizendo que você não ia chegar a lugar nenhum, vai mais pregar mais longe agora. Agora vai pregar para cá, agora para lá, agora para lá. Não ia chegar a lugar nenhum. Olha esse estádio lotado, abre a tua boca, prega a minha palavra. Eu sou contigo. Mas se eu tivesse vestido aquela camiseta de dor, de perseguição, de maldição, eu estava dentro de um quarto enfiado numa depressão. Então vamos lá, levanta a tua cabeça, se conserta, recobre o teu ânimo, beba um copo de remédio do céu nessa noite, porque Deus quer te curar. Deus quer te curar. Deus quer te trazer à tona. Deus quer te fazer romper. E você não pode ficar preso nessa camisa de força, achando que nada dá certo, porque um dia minha avó falou não sei o quê. Nada na minha vida dá certo, eu sou desse jeito, porque minha vizinha jogou praga. Mas que peste é essa? Que a praga é maior do que Deus, é? É maior do que Jesus, uma peste é maior do que Jesus. Você está brincando com o poder de Deus, meu irmão. Você vai ficar preso nessa camisa de força. Hoje Deus me deu a chave para abrir esse cadeado e te tornar livre. Levanta o dedo de profeta e dedo indicador, aponta para quem está do seu lado. Não é para falar, é para gritar. Diga para essa pessoa, você vai romper. Aleluia! Nós precisamos resolver essas situações
decida acertar as pendências familiares. Decida acertar as pendências familiares. As minhas pendências familiares com meu pai foram a ser acertadas dentro de uma UTI. Minha família toda ria, zombava de mim quando eu me tornei crente. Eles chamavam de protestante. Vanderlei agora virou protestante. Falei, eu protesto contra o pecado mesmo, miséria. Eles falavam isso. Mas eu cortei todo o meu elo com a família por causa da zombaria que eu levava dentro da minha família, dentro da minha casa. Eu não fui no casamento dos meus primos. Eu perdi todo o contato com a família, mas um dia meu pai teve um infarto e quem carregou ele nos braços dentro do hospital fui eu. Os médicos trouxeram para o São Francisco o hospital. Está ali a chefe do São Francisco ali, ó. Deus abençoe. Me levou meu pai para o São Francisco, a ambulância indo à UTI, e eu com meu carrinho atrás, chorando e lembrando de tudo que eu passei que ele fez comigo. Quando eu chego na porta do hospital, minha família é grande, tinha umas 30 pessoas, todos os tios. E quando eu desci, que eu vou chegando, eu olhei e foi passando igual um filme na minha mente. Aquele ali jogou minha Bíblia no chão, aquele lá me chamava de pastorzinho, aquele lá fez piada, aquele ali me empurrou, esse primo não sei o quê, aquele outro passou igual um filme. Eu só balancei a cabeça, cheguei e encostei na porta, abaixei a cabeça e fiquei ali, sem conversar com ninguém. Não conversava com eles tudo isso que eu tinha passado. De repente saiu o médico na porta. E o médico chega e toda aquela minerada em cima. Uai, tudo os uai em cima. Querendo saber. E eu quieto ali, encostado na porta, fiquei. Aí o médico, calma, ninguém vai entrar. A situação é muito grave, é risco de morte, de falecimento a qualquer momento. Então ninguém vai poder entrar, vai ficar internado, vamos fazer de tudo, vamos lutar. Ele foi muito franco assim logo e tal. E quando ele estava terminando, ele virou para mim e falou assim, e você? Quem é? Eu falei, eu sou o filho. Ele virou para mim e disse assim, você é o filho, você é o pastor? Eu disse, sim senhor, você pode entrar. Eu virei as costas, não falei nem tchau, e fui andando e cantando aquele hino. Lá, 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 lá. Quando eu vou indo pelo corredor branco do Hospital São Francisco, o anjo veio. Colocou a mão no meu ombro. Eu ouvi a sua voz. E ele disse assim, fala tudo. Eu disse, meu Deus, se eu falar tudo, vai morrer. E Deus me disse, fala tudo. Entrei dentro daquela UTI, cheguei do lado da cama. E falei tudo. Parece que o Senhor rasgou todas as minhas roupas só porque eu me tornei crente. O Senhor me expulsou de casa quando eu cheguei batizado com o Espírito Santo. E as lágrimas começaram a correr. E começou a chorar. Deus colocou a mão dentro daquela caixa d'água que a sujeira foi para o fundo. E Deus revolveu aquilo tudo e trouxe à tona. E Deus foi curando ele, foi curando eu. Foi curando ele, foi curando eu. Foi curando ele, foi curando eu. No final Deus disse, faz o apelo. E meu pai aceita Jesus como Salvador. Vão se seguir mais de 40 dias. Quem é que vai estar lá todo santo dia? Vanderlei Caceliano. Me bateu, rasgou minhas roupas, me expulsou. Ele, o dia que me jogou para fora, ele disse assim, eu te deserdo. Falei, nossa Deus do céu, eu te deserdo dessa casa. Eu fui deserdado, eu fui desligado da família. E agora quem podia entrar e estar lá, fazer carinho no seu rosto, era eu.
Vão se seguir mais de 40 dias. E todo dia eu vou cantar, vou pregar e vou fazer apelo. Meu pai foi a pessoa que mais aceitou Jesus no mundo. Porque todo dia eu falava, mas o senhor aceita mesmo Jesus como Salvador? Não, não é porque eu duvidava não, sabe, irmão? É porque tem gente que tem que aceitar para ficar bem aceitadinho mesmo, assim, ó. Tem gente que o negócio é tão sério que aceitar uma vez só não vai, é perigoso não valer muito. Então tem que aceitar de novo, umas 40 vezes. E eu vi meu pai partir, servo de Deus, temendo ao Senhor. Precisamos consertar as nossas pendências. Lucas capítulo 15, versículo 17 ao 20, está escrito: e caindo em si, aquele moço que foi para longe e abandonou a família, ele disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, mas faze-me como um dos teus empregados. Versículo 20, o último. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, ele viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. Posso ouvir um glória a Deus? Provérbios capítulo 16, versículo 18. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Provérbios 29 e 23. O orgulho do homem o humilhar, mas o de espírito humilde obtém honra. Provérbios capítulo 13, versículo 10. O orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam conselho. Mateus 5:9. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Como é que eu sou filho de Deus, se em vez de pacificador eu sou um contendeiro? Como é que eu sou um filho de Deus, se eu não sou humilde? O orgulho vem, precede a ruína, precede a destruição. O que não deixa você se consertar dentro do seu lar, da sua família, o filho com o pai com os filhos, a esposa com o marido com a esposa, a família, o ninho todo, é o orgulho. Não, eu não vou pedir perdão, não, eu não vou lá abraçar primeiro, eu também não vou aqui, e não sei o quê, e vai criando, e é isso que o diabo quer. Então, precisamos restabelecer esse amor, esse carinho. Os pacificadores são aqueles que trazem paz, aqueles que colocam paz dentro do seu lar, dentro da sua família. Posso ouvir um glória a Deus? Então, você precisa de rever alguns conceitos dentro do seu coração, dentro da sua casa, dentro da sua família, e trazer um conserto, e trazer um restabelecimento dentro desse lar, e o Senhor te abençoará. Nosso tempo vai correndo e vai ficando curto, mas a gente vê uma grande família que foi desfacelada e que depois foi restaurada com tanto significado, com tanta história por trás, que foi a família de José. José é vendido pelos seus irmãos. José vai sofrer no Egito, mas quando há fome em Canaã, o José que estava lá no Egito é quem vai estender a mão para os irmãos que criaram a história da sua morte. Os irmãos que o deserdaram, que pisaram nele, que foram contra ele, que destruíram a família, que destruiu a vida dele. E José faz o quê? Pode vir todo mundo para cá. O pai de vocês ainda está vivo? Tá. Traz ele para cá. Traga todo mundo para cá, porque aqui tem comida. Você daria comida para os seus inimigos?
para quem te bateu a face? Você daria comida para os seus inimigos, aqueles que caluniaram contra você, aqueles que se levantaram contra você? Então veja como nós precisamos nos livrar dessa capa, dessa camisa de força, que muitas vezes nos prende num ego, nos prende num coração mal curado, mal resolvido, e aí a gente desconta esse ódio a vida toda, na esposa, nos filhos, no marido, nos amigos, naquelas pessoas que sobrarem na reta. E aí tudo que nós precisamos às vezes é só desse resolvimento dentro do nosso coração, dessa filiação de olhar e dizer: eu faço parte. Eu não sou um filho rebelde, mas eu sou um filho de Deus. Eu sou um pacificador. Você, como servo de Deus, é um pacificador. A contenda, a bagunça, a fofoca, o desfecho ruim das coisas não podem vir através de nós, porque nós somos filhos. Essas coisas ruins vão vir de filhos do diabo, mas não de filhos de Deus. E você andar achando que você, carregando todo esse peso de maldição, de situações mal resolvidas, vão sempre te arrastar para trás, não vão te deixar romper. Mas essa noite o Senhor está aqui para dizer: eu restauro a sua história. Eu te filio à minha presença. Eu filio o marido à esposa, a esposa ao marido, os filhos aos pais e os pais aos filhos. Eu restabeleço aquilo que o diabo tanto quis destruir. Nós vamos entregar agora esse cartão. Esse cartão, se tiver para jogar lá na tela para verem grande, esse cartão é um cartão de oração. Olha lá, ele lá na tela. Você vai receber ele agora. E nós vamos esperar toda a igreja preencher. Se você achar evasivo colocar o nome, então você coloque uma abreviação. Fique na liberdade. Mas seja sincero nos pedidos que você vai colocar. Porque é sério o que nós vamos fazer agora, e é um ato profético em cima do que nós estamos falando. Nós temos poucas canetas. Quem tiver a sua caneta pessoal, use. Você vai colocar o seu nome. Você vai colocar: eu orei e peço a oração por casamento, filhos, saúde emocional, saúde física, finança, conversão e outros. E embaixo tem 3 linhas que você vai escrever com as suas palavras o assunto que não esteja aqui e você acha tão necessário. Talvez exatamente nessa área que eu estou falando, de um problema que tem que se resolver, seja na família, seja no emprego, no trabalho, com primos, com os parentes, seja a situação que for, seja no ministério. Quantas marcas, quantas situações estão aí, e nós vamos orar. Quando você preencher, já solta a caneta, já dá um sinalzinho, porque a gente precisa fazer essa caneta andar para toda a igreja preencher aí. Enquanto você vai preenchendo, eu vou olhando aqui ainda e citando aqui para você mais alguns versículos. Nós precisamos então de um relacionamento com os familiares. Lucas capítulo 15 diz: a seguir levantou-se, foi para o seu pai. Estando ele ainda longe, o seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. E o filho disse: pai, eu pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado. Mas o pai mata o cordeiro, coloca sandálias novas, roupas novas, anel no dedo,
e faz festa, porque o filho que estava perdido foi achado. Então o filho que ficou reclama dizendo: meu pai, o senhor faz festa para ele que fez tudo errado, e eu que estou aqui tanto tempo, não tive uma festa como essa. Olha o remorso aí, olha o coraçãozinho mal resolvido aí. Olha aí o automerecimento. Eu mereço, ele não. Você já se pegou muitas vezes pensando nisso? Por que é ele que conseguiu aquela vaga? Por que é ele? Por que é ela que está lá naquele lugar? Não sou eu. Eu é que mereço. Nosso coração tem que ser limpo, irmãos, dessas coisas. Temos que ter um coração curado dessas coisas. Então, o pai vira para o filho e diz: meu filho, tudo que está aqui sempre foi seu, mas o teu irmão estava perdido e agora ele foi achado, e por isso tem festa. Então nunca fique olhando para uma situação, seja profissional, ou seja na sua vida espiritual ou familiar, julgando por merecimento. Pode dar um cartão de pedido para todo mundo, tá? Não é só para casado e marido e esposa, não. É para jovens, para todos aí. Pode dar o cartão para todos. Cada um tem o seu pedido individual, não é mesmo? Mesmo sendo filhos, tem o seu pedido individual. Deus tocou nessa palavra em uma área diferente. O ouvido de um filho nesta palavra é diferente do ouvido do pai, de uma mãe, não é verdade? Então ele também tem o seu pedido. Pode dar o cartão para todo mundo aí. Então, não caia nessa de merecimento. Muito tempo já que eu larguei isso para trás, de achar que eu que merecia, que aquilo era meu, ou que aquela vaga, ou que aquela situação, ou não sei o que e tal. Quantos congressos que eu olhava lá atrás, faz muito tempo que eu me libertei disso já. Eu olhava e falava: nossa, fulano está lá pregando, mas por que eu não estou? Eu tinha que estar, eu não sei o quê. E a gente acha que merece. Isso aí a gente tem que abandonar e olhar para as pessoas com igual valor. Todos merecem o amor de Deus, a graça de Deus, a oportunidade, o sucesso, a bênção. Enquanto aquele filho diz: ele não merecia, eu é que mereço. O Salmos 27, verso 10 diz: ainda que me abandonem o meu pai e a minha mãe, o Senhor me acolherá. Salmos 71, 6: desde o ventre materno eu dependo de ti, tu me sustentaste desde as entranhas da minha mãe, e eu sempre te louvarei. Isaías 49, 15: será que uma mãe pode se esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Aleluia. Gênesis 45, 5. José fala para os seus irmãos: agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para o Egito, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. José olha para os seus irmãos e diz: não fiquem recriminados, Deus tinha um plano. Vocês me fizeram mal, mas Deus tinha um plano bom. Hoje você vai pegar as coisas ruins que te fizeram
e vai passar por cima delas dizendo: Deus permitiu para que eu fosse forte, Deus permitiu para eu poder ajudar outras pessoas, mas eu não vou ficar preso lá. Eu tenho um futuro glorioso diante de mim. Aleluia. Quem ainda não recebeu o cartão, dá um sinal com a mão. Não recebeu ainda. Eu preciso de uma caneta aqui. Pegou, Sandra? Aqui em cima. E os músicos? Todo mundo. Todo mundo. Aqui em cima ainda falta todos aqui em cima. Ou vocês já têm? Ah, já pegou. Pegou tudo aí também? Deixa eu preencher o meu aqui. Vai dando glória. Deus te abençoe essa noite. Deus está falando contigo. Alabassubicandarabás. Oh, Deus grande, Deus grande, Deus grande. Obrigado, pastor. Então, olha só. Tem mais alguém? Opa. Tem mais alguém que não pegou ainda o seu cartão?